Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Nós iremos dar continuidade a Dom Pedro II, um longo reinado. Chegam os imigrantes. Durante o século XIX, vários países da Europa vivenciaram um grande crescimento populacional, tanto nas cidades quanto no campo. Com a industrialização crescente, as máquinas passaram a substituir o trabalho de muitas pessoas e altos impostos eram cobrados dos pequenos agricultores que acabavam se endividando e perdendo suas terras. Além das enchentes e das secas, guerras e perseguições políticas e religiosas dificultavam ainda mais a vida dos camponeses europeus. No Brasil, por outro lado, havia muitas terras ocupadas por grupos indígenas ou poceiros. Os poceiros eram pessoas pobres que não tinham onde morar, motivo pelo qual se instalavam em terras desabitadas. Com a lavoura cafeeira em alta produção, houve a necessidade de mão de obra para substituir o trabalho escravo. Mas as classes mais ricas do período não tinham interesse em contratar os indígenas, que já haviam trabalhado na colheita do café no início da produção. Também não se interessavam em contratar os poceiros, pois desejavam promover um branqueamento da população, que já estava bastante mestiça devido à união de portugueses com indígenas e africanos. Assim, havia muitas condições favoráveis à vinda de estrangeiro para o país. A origem do termo branqueamento surgiu no século XIX e era fundamentado pela elite científica que acreditava que o homem branco e europeu era superior aos africanos, indígenas e asiáticos. A fim de divulgar o Brasil na Europa e atrair os imigrantes, o governo brasileiro, entre outras ações, apresentava o país como um lugar de ampla fartura, com terras férteis e povo gentil. Ele passava a falsa impressão de que quem viesse para cá encontraria muitas oportunidades para melhorar de vida. As propagandas eram impressas em panfletos, anúncios de jornais e cartazes em vários países. Entretanto, a realidade encontrada pelos imigrantes ao chegar ao Brasil, principalmente os que foram para o sul ou para outras áreas rurais, eram bem diferentes. Muitas vezes tinham de abrir matas fechadas para se estabelecer e enfrentar várias dificuldades para se adaptar. Em 1850, foi aprovada uma lei que proibia o tráfico de escravos que não podiam mais ser trazidos da África para o Brasil. Isso aumentou o comércio interno de escravos, o que dispersou essa população para diferentes regiões do país. Com menos oferta de escravos, o preço deles teve grande aumento. Além dessa situação ser economicamente pouco vantajosa para os grandes fazendeiros, a escravidão passou a ser criticada por alguns setores da sociedade brasileira, sobretudo com a luta dos abolicionistas. Ainda assim, muitos cafeicultores, sobretudo os do Vale do Paraíba em São Paulo, insistiam em manter o trabalho escravo. Para eles, perder escravos significava um grande prejuízo, já que, de acordo com o pensamento da época, tratava-se de mercadorias. Enquanto isso, alguns produtores de café já utilizavam mão de obra assalariada no Oeste Paulista, principalmente de estrangeiros, que começavam a chegar ao Brasil, em sua maioria para trabalhar na lavoura cafeeira em expansão. A abolição da escravatura. A abolição significa anulação, fim. Durante o período imperial, o Brasil era um país agrário e escravagista, ou seja, a mão de obra escrava era a base da produção econômica que se concentrava na agricultura. Todavia, a partir da segunda metade do século XIX, a escravidão passou a ser contestada de várias maneiras. Durante décadas, os abolicionistas lutaram contra a escravidão. Eles incentivavam e ajudavam a organizar fugas de escravos, além de criticar abertamente o governo, sobretudo nos jornais. A liberdade pela qual escravos e abolicionistas lutavam demorou muitos anos para se tornar realidade. Você vai ver nas imagens a seguir. Em 1850, foi aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos para o país. Em 1871, em 28 de setembro, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir de então. Em 1885, foi somente no dia 13 de maio que a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, acabando com a escravidão no Brasil. Em 1888, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos.
Por meio da Lei Áurea, cerca de 800 mil brasileiros deixaram de ser escravos e ganharam a liberdade. Essa lei provocou o descontentamento dos fazendeiros. Como se sentiam prejudicados, eles queriam ser indenizados pelo imperador, já que entendiam que as pessoas escravizadas faziam parte de suas propriedades. Como isso não aconteceu, muitos deles deixaram de apoiar a monarquia e esse fator também contribuiu para o fim do regime. A Lei Áurea foi sancionada, ou seja, aprovada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888. A lei concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, um pouco mais de 700 mil, abolindo a escravidão no Brasil. A lei tinha 2 artigos. Artigo 1. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Essa foi a nossa aula de História. Fique com Deus e até a próxima.